Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 25 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um presentão de Natal de ontem para hoje. Os ucranianos conseguiram derrubar mais 2 aviões russos, além de um monte de mísseis e drones kamikazes. Olha só, foi um Su-30 no Mar Negro e um Su-34 próximo de Mariupol. O que dá o que levanta um monte de questionamentos aí, afinal, como que esses aviões foram derrubados, né? Vamos tentar entender aqui porque alguns russos chegaram a dizer que teriam sido derrubados por caças F-16, né? Você lembra, a Ucrânia está para receber os caças F-16 americanos ainda este ano, mas segundo dizem, não chegaram ainda os F-16. De qualquer forma, dá para ver que os russos ficaram apavorados com esses 2 aviões derrubados, em adição aos 3 que foram derrubados no dia há 2 dias atrás. Realmente, a defesa antiaérea ucraniana está fazendo um trabalho excelente, mas a gente ainda tem algumas questões nessa história aí para esclarecer, né? Bom, também teve o caso do navio quebra-gelo, transportador de containers da Rússia, é o maior navio russo movido a propulsão nuclear, é o quarto maior navio do mundo movido a propulsão nuclear, ou seja, é um navio que tem um reator nuclear dentro dele. Não é que tenha uma função atômica, mas o reator nuclear, ele que gera a energia para a propulsão do navio, né? Isso torna ele um navio autossuficiente que pode funcionar por muito tempo sem precisar recarregar o combustível, e ele é usado justamente na região do Ártico, né? No Ártico, vocês sabem, é muito comum congelar, e ali às vezes o navio fica parado, congelado por meses a fio, até descongelar. Então esse navio não perde energia, não acaba a energia dele, porque é propulsão nuclear. Pois bem, esse navio acabou pegando fogo no porto de Murmansk. Ninguém sabe a origem do acidente, mas de qualquer forma é um acidente nuclear, tem um reator nuclear ali. Como é que eles vão fazer para resolver isso? A gente não sabe. As consequências disso podem ser extremamente graves para todos os países ali na proximidade do Ártico, ali no norte do planeta, né? Muito preocupante isso daí. Na linha de frente teve mais um monte de tentativa de avanço russo. Parece que os russos têm um prazo de 4 semanas para retomar Krink. Foi o prazo dado pelo alto comando. Não vão conseguir, já estão tentando há mais de 3 meses, não vão conseguir. Mas esse foi o prazo dado. Não teve nenhuma outra alteração na linha de frente, e a gente vai fazer também aqui um balanço do ano. O ano não acabou ainda, é verdade, ainda temos uma semaninha ainda, mas já está praticamente no final, né? E o curioso é você ver justamente isso. Foi o Instituto para Estudo da Guerra que trouxe esse mapa, mostrando que no final das contas, em 2023, a Ucrânia ganhou mais território do que a Rússia. Ou seja, mesmo com todos os problemas, mesmo com falta de apoio internacional, mesmo com todas as dificuldades, a Ucrânia ainda recuperou mais território do que a Rússia neste ano de 2023, né? E agora, com a superioridade aérea, a coisa tende a melhorar muito em 2024. Continuam os protestos contra a eleição lá na Sérvia. Muitos protestos, mesmo na noite de Natal, tentaram invadir o Congresso lá da Sérvia. Uma confusão muito grande por lá, realmente mostra que é praticamente um Maidan na Sérvia, né? Uma nova revolução Maidan, um povo buscando liberdade no Ocidente contra o imperialismo russo, né? Pois bem, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Yamete Kudasai, Jumento Intelectual e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o áudio não tem ficado muito bom nos vídeos que eu estou fazendo aqui, mas vai melhorar. Eu estou voltando para casa agora e também já estou... Esse aqui já deve estar melhor, né? Não, eu estou já aprendendo a usar o equipamento aqui. Vai ficar melhor o áudio desse daqui, e também amanhã já deve ser gravado o vídeo de novo no meu estúdio lá no Rio de Janeiro, né? E só para aqueles que sempre perguntam, sim, todo ano eu visto o gorrinho de Natal, o gorrinho do Papai Noel no Natal. Infelizmente eu tenho um problema esse ano. Eu resolvi usar um gorrinho amarelo, só que olha só o que acontece com o gorrinho amarelo. Ele não é captado pela tela verde. O verde confunde o amarelo,
Então, infelizmente, esse ano vai ficar sem gorrinho, eu lamento muito. Eu tenho um gorrinho vermelho tradicional também, mas está no Rio de Janeiro, então eu não tenho como fazer nada. Eu tenho certeza que vocês vão sobreviver a isso. Bom, vamos falar aqui sobre a Ucrânia. Olha só que maravilha esse presentão de Natal que a gente recebeu de ontem para hoje. Os russos fizeram um grande ataque à Ucrânia aqui, ó, durante a noite de Natal, tá? Foram 31 drones Shahid que foram lançados, dos quais 28 foram derrubados. Além disso, um míssil Ra-59 e um Ra-31P, também ambos foram derrubados, né? Mas é lógico, a estrela do show foram os dois aviões aqui, um Su-30M, que foi confirmado, que foi derrubado no Mar Negro, e um Su-34, que foi derrubado próximo a Mariupol, né? E você lembra, há poucos dias atrás a gente teve 3 Su-34 derrubados também ali na região próxima ao Mar Negro, ali no sul de Kherson. Então a coisa toda começou com esse, né? Com o Su-30, que teria lançado mísseis Ra-59 na direção de Odessa e foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. Então esse foi o primeiro ponto que o pessoal colocou. A gente sabe agora que tem algum sistema Patriot em algum lugar ali próximo de Odessa, talvez em Mykolaiv, talvez próximo a Kherson, não dá para saber exatamente. E é lógico, a Ucrânia não vai dizer aonde está esse sistema, mas deve ter sido isso, né? E além disso, outro Sukhoi Su-34 também foi derrubado essa noite próximo de Mariupol. E aí que fica a questão, né? Porque próximo de Mariupol, olha só, Mariupol é essa região aqui, né? Mariupol é essa cidade aqui. Os outros aviões que foram derrubados foram todos aqui próximo de Odessa. E é fácil de entender se você tiver um sistema Patriot ou em Odessa, ou em Mykolaiv, ou em alguma região dessa aqui, né? Não precisa ficar numa cidade necessariamente. Então, a gente sabe que os ucranianos receberam alguns sistemas Patriot agora no inverno. É bem razoável imaginar que um desses sistemas foi colocado nessa região aqui e foi o responsável por derrubar todos esses aviões, né? É uma excelente notícia de qualquer forma. Mas, além disso, a gente tem esse outro caso aqui em Mariupol. Mariupol, repara, é distante o suficiente para ser difícil uma defesa antiaérea, digamos, normal, ucraniana derrubar esse avião. E a gente não sabia se tem algum Patriot aqui, né? Ou seja, como é que foi esse caso desse Su-34 aqui em Mariupol, né? Será que os ucranianos colocaram também um Patriot em alguma região aqui de Donetsk, em alguma cidade por aqui, né? É uma possibilidade isso, pode ser que realmente os ucranianos estejam pensando em ter domínio da linha de frente, né, da supremacia aérea ali na linha de frente, e tenham colocado um sistema desses em algum lugar aqui próximo da linha de frente, né? E aí usaram esse sistema para derrubar o jato em Mariupol. Pode ser também derrubado com um main-pad, né? Mas para isso o soldado deveria estar perto do jato. Não dá para descartar você ter uma operação especial ucraniana, alguns soldados aqui infiltrados aqui dentro do território ocupado pelos russos. Isso os ucranianos fazem, tem várias infiltrações, equipes de serviço secreto e coisa e tal, operações especiais. Enfim, a gente não sabe exatamente o que foi, né? A outra possibilidade é como eles estão colocando aqui, ó, que teria sido perto da linha de frente, ou seja, foi um avião que saiu aqui de Mariupol, mas estaria perto da linha de frente. Aí fica fácil, porque aí os ucranianos podem ter derrubado ele com um Manpad ou com vários outros sistemas de defesa antiaérea que os ucranianos têm, com NASAMS, com sistemas Buk, com várias outras coisas que tem aqui nessa região, né? Então essa é a dúvida que a gente tem, né? Então foram dois aviões, aqui ó, um aqui em Mariupol, tá vendo como é que esse mapa aqui mostra próximo de Mariupol. A informação foi próximo de Mariupol. Se fosse como está aqui, por que não dizer próximo de Vuhledar, ou próximo de Marinka, próximo de Novo Mihailivka? Porque é perfeitamente razoável você imaginar que ele está colocando como se fosse aqui em Vuhledar. Faz sentido, de fato, os russos de vez em quando trazem aviões aqui para bombardear Novo Mihailivka. Os russos, neste momento, não estão atacando diretamente Vuhledar, mas estão atacando Novo Mihailivka, que é aqui do lado, e poderiam ter usado um avião para fazer isso, e esse avião foi derrubado aqui na linha de frente. Por que dizer Mariupol, né? Bom, enfim.
a gente está com essa dúvida aí, né? Bom, aí teve uma outra coisa que disse os russos, em canais russos, estariam dizendo que esse Su-34 que foi derrubado perto de Mariupol teria sido derrubado por um F-16. Vocês sabem, a Ucrânia está para receber os F-16 da Holanda agora, eles devem chegar até o final deste ano, então nessa próxima semana, talvez já tenham chegado, e daí está o pavor russo, que vocês vão ver, o pavor russo ficou bem palpável nesse evento aqui, porque justamente começaram com essa ideia de que foi um F-16 que derrubou o Su-34. É perfeitamente possível isso acontecer, inclusive porque esses F-16, embora sejam da versão inicial do F-16, eles foram modernizados, eles têm os radares capazes de detectar e ter vantagem sobre o Su-34, então é bem possível que isso tivesse acontecido. Mas aparentemente não. Inclusive o comunicado ucraniano diz que foi derrubado por defesa antiaérea, né? Bom, e aqui o pessoal está lembrando aqui do Patriot, né? Onde está o Patriot nessa região? O pessoal está apostando que está em Mykolaiv, tá vendo? Você poderia estar em vários lugares, poderia estar em Odessa mesmo, poderia estar em Kherson, em algum lugar aqui. Eles estão colocando aqui, foram os 3 que foram derrubados há 2 dias atrás, e o outro que foi derrubado no Mar Negro, em alguma região por aqui, provavelmente o mesmo sistema Patriot, né? Tem uma discussão aqui do pessoal sobre quantos Patriots os ucranianos têm. Lembra que o Zelensky falou que recebeu vários Patriots e os números variam entre 3 e 10. Então, se são 3 Patriots, que seria o mínimo, eu acredito que faz todo o sentido do mundo. Um desses Patriots está em Kiev, a gente sabe que está lá, foi o primeiro que chegou. O segundo deve estar em Lviv, como eu já expliquei. Lviv é uma cidade muito importante para a Ucrânia e principalmente a ideia é proteger a entrada de material bélico, né, na Ucrânia. Então seriam os 2 pontos centrais aí da Ucrânia, que certamente tem 2 Patriots ali. Agora o terceiro Patriot provavelmente foi justamente esse colocado aqui em Odessa ou Mykolaiv ou alguma dessas cidades aqui da região, né? Agora, se os ucranianos realmente receberam 10 sistemas Patriot, aí, meu amigo, é festa. Deve estar num monte de lugar esse tipo de coisa e pode fazer uma diferença enorme mais adiante, né? O mais engraçado nessa história foram os russos desesperados com o ocorrido, né? Então começou aqui com o Fighter Bomber, dizendo aqui, ó, está claro que os ucranianos, né? Crests é uma gíria pejorativa que eles usam para os ucranianos, continuam a usar as instalações de defesa antiaérea deles em trens. Eles fizeram isso a primeira vez lá em 22 de março, não sei o que lá, com buques que foram instalados em locomotivas e trens e agora podem se mover e esse movimento agora chegou ao Patriot, né? É bem esperado e coisa e tal. Ou seja, a visão dele é que como a Ucrânia tem poucos Patriot, a única explicação para o que está acontecendo é que eles botaram o Patriot num trem e estão andando para cima e para baixo, né? É possível isso? Olha, eu acho muito difícil, tá? A instalação do Patriot é muito complexa. Eu não sei se funcionaria num trem isso daí, mas enfim, é o desespero do cara, né? Ele começa a ver um monte de Patriot num monte de lugar, né? Tá desesperado. Aí começou os exageros do lado dos russos, olha só. O Su-34 foi derrubado por um F-16, mas o Su-30 foi lá e fez a vingança e destruiu 4 F-16. Então olha que maravilha. A Ucrânia nem tem F-16 ainda e já tem 4 destruídos. Total de F-16 da Ucrânia, menos 4 nesse momento. A inteligência disse 4. É um dia muito triste para os democratas ocidentais e não sei o que lá e coisa e tal. Eu não sei se ele quer dizer com democratas aqui, pessoas que apoiam a democracia ou do Partido Democrata do Biden lá, né? Mas enfim, de qualquer forma, um absurdo essa. Claramente o pessoal está desesperado, está precisando criar alguma coisa, né? Então aqui, só para vocês anotarem, foram 4 F-16 destruídos, né? Aí aqui, mais uma confirmação aqui, ó. Confirmada a informação que a área do porto de Odessa, que tinha um Patriot, foi destruída pelo Shahed 136, que os russos chamam de gerânio, né? Parabéns. Além disso, 5 F-16 foram derrubados, foram destruídos por drones. Então olha que maravilha, cara. Os russos realmente estavam fantásticos essa noite. Destruíram um Patriot inteiro e 5 F-16 que estavam no ar, além dos 3 que estavam no ar que eles derrubaram também, né?
Sim, relatórios não confirmados dizem que 6 F-16 foram derrubados, foram destruídos num campo de Odessa, né, um campo de pouso de Odessa. Se isso é verdade, então hoje os ucranianos vão chorar lágrimas amargas e não sei o que lá, porque eles estavam tanto querendo o F-16, isso não vai ajudar eles e coisa e tal. Repara, cara, olha que coisa impressionante. Os F-16 não estão na Ucrânia ainda, não chegaram na Ucrânia ainda. E o pessoal está apavorado com esses aviões derrubados lá, né? É evidente que não derrubaram, não destruíram o Patriot, seria uma idiotice. Já tentaram fazer isso com o Patriot de Kiev, até usando o míssil Kinjal, e não conseguiram. O máximo que conseguiram foi danificar levemente um lançador do Patriot lá em Kiev, e mesmo isso foi corrigido rapidamente. Enfim, aqui ó. De acordo com relatórios não confirmados, um armazém com partes de F-16 foram destruídas lá em Odessa e não sei o que lá. Olha só, destruímos um monte de peça de F-16. Aí chegou no topo, né? O pessoal cada vez mais, não, a gente tem que destruir alguma coisa, como é que pode, não sei o que lá, e chegaram nisso daqui, ó. 3 F-35... Destruíram 3 F-35. O F-35 é o bombardeio, um dos mais modernos que tem lá dos americanos. A Ucrânia não tem nenhum desses, e seria ótimo se tivesse, mas não tem nem perspectiva de ter esse tipo de avião. Mas, de acordo com os russos, derrubaram 3 ontem. Olha que maravilha, né? Não pode ser só F-16, tem que também ter F-35, né? Ou seja, o desespero é palpável entre os russos, né? Os caras estão desesperados, palpavelmente tentando inventar um monte de coisa para ver se cola alguma coisa, né? Mas realmente não tem condição. Além desse caso, que é um caso impressionante, isso realmente muda a guerra, esse Patriot ali em Odessa parece que está mudando a situação completa, e se tiver mais de um por ali também, a situação para os russos pode ficar muito complicada. Essa deveria ter sido a forma correta dos ucranianos fazerem a contraofensiva. Primeiro, tinham que ganhar a supremacia aérea para só então fazer o avanço por terra. Eu não sei, será que eles vão fazer alguma coisa agora? Vão fazer na primavera? Vão fazer no verão? Vamos aguardar isso daí, porque se tiver a supremacia aérea, a história é outra, né? E bom, além dessa vantagem toda dos ucranianos ali com os Patriot, a gente tem agora a informação de que o Sevmorput, esse é o nome do navio, né? É um navio movido a propulsão nuclear. É um navio muito grande, com casco quebra-gelo, então é um navio feito para ser usado no Ártico, e é o quarto navio, maior navio com propulsão nuclear no mundo, é o maior da Rússia. Então ele está aqui no porto de Murmansk e aparentemente está pegando fogo neste momento, ou estava pegando fogo ontem à noite, né? Murmansk, para quem não sabe, fica aqui no norte da Rússia, próximo da fronteira com a Finlândia. Esse porto aqui, o porto de Murmansk, fica bem aqui no Ártico, né, no Oceano Ártico. Ele é um porto que é a sede da frota do Ártico da Rússia, e é lógico, é um navio que foi feito para ser usado aqui no Ártico. O Ártico, vocês sabem, congela, né, dependendo da situação ele congela, então esses navios têm que ter capacidade de quebrar gelo e também tem que ter a capacidade de resistir, se ele ficar preso no gelo, resistir por um tempo grande sem perder energia. Daí a ideia de fazer um navio com propulsão nuclear. Um reator nuclear, vocês sabem, ele gera muita potência e o combustível dura muito tempo, dura anos e anos e anos. Então você pode abastecer esse navio uma vez e ele vai ter energia indefinidamente, evitando problemas maiores caso ele fique preso ali no Ártico, né? Então é um navio de transporte, um navio leva container, leva um monte de coisa, mas o ponto é justamente que ele tem propulsão nuclear. E ele estava nesse porto aqui de Murmansk, e aparentemente tiraram esse navio Sibir, porque com incêndio nele estava arriscado tomar o outro navio também. O pessoal da Azov South aqui fala que canta isso como se fosse a Ucrânia ganhando alguma coisa, mas não está claro se foi algum ataque ou sabotagem ucraniano. Isso pode ter sido, não dá para descartar. Drone não foi, tá? Drone, míssil não foi. Muito provavelmente a gente teria informação se fosse um ataque desse tipo. Mas sabotagem pode ter sido, né? O mais provável, porém, é um acidente. Mais uma vez o Dmitry resolveu fumar lá onde não devia e acabou botando fogo no navio, né?
É preocupante, como eu disse, por quê? Porque é um navio nuclear. E você lembra, um reator nuclear ele tem essa grande vantagem que você bota combustível nele e dura durante muito tempo, mas ele tem a desvantagem que ele não tem um botão de desligar rápido, né? Quando você desliga um reator, você precisa continuar refrigerando o núcleo dele, né? Porque a reação atômica ali continua acontecendo. Então, se você tem um incêndio no navio desse, a gente não sabe a proporção desse incêndio, mas se você tem um incêndio ali e esse incêndio toma uma proporção grande, ele pode prejudicar a refrigeração do núcleo e pode chegar até uma explosão nuclear ali, um acidente nuclear seríssimo com a explosão desse núcleo, né? Lembra que todos esses artefatos nucleares na Rússia eram feitos com qualidade muito baixa. Esse navio aí é da época soviética, né? Enfim, sabemos que ele está pegando fogo, que é algo arriscado, mas não temos mais detalhes sobre isso. Vamos aguardar pelo melhor. Ninguém precisa de um acidente nuclear agora, até porque acidente nuclear não afetaria apenas a Rússia, afetaria também a Finlândia, a Noruega e provavelmente o Canadá também. Então, tomara que não seja nada demais, seja um incêndio pequeno e eles já tenham controlado isso, né? Agora, os ucranianos também atingiram um depósito de óleo em Orlívka. Então aqui está um grande incêndio aqui que eles mostram lá em Orlívka. E também atingiram um shopping center lá em Orlívka. Não está muito claro como é que foi isso daqui, se foi algum míssil lançado pelos ucranianos que foi derrubado pela defesa aérea russa e caiu no shopping, ou se foi fragmento do míssil derrubado que caiu no shopping. O fato é o shopping center lá em Orlívka, próximo de Donetsk, está pegando fogo aí, um incêndio muito grande ali, né? A gente não tem informações sobre vítimas nesse caso. Os russos fizeram mais um ataque a Kherson, então a gente sabe que, além desses ataques em todo o território ucraniano, também os russos usam artilharia e mísseis aqui da margem esquerda do Dnipro em direção à cidade de Kherson, e teve mais uma vez, infelizmente, na noite de Natal, um morto e 5 feridos ali na região de Kherson, de ontem para hoje. Muito triste isso, né? Bom, falando sobre a linha de frente, não tem muita movimentação hoje. Os russos parece que... Isso aqui foi um texto capturado pelos ucranianos no Telegram, mostrando que os russos estão com um prazo de 4 semanas para tomar Krink, né? Então tá aqui a informação. Olha, nesse passo eu imagino que em 3 a 4 semanas não haverão mais inimigos em nossa costa, né? Em nossa margem, né? Ou seja, os russos estão falando aqui que não haverão ucranianos na margem esquerda do rio Dnipro. Analistas e tropas de cadeira não dizem que isso levaria mais tempo e coisa e tal, mas eu tenho certeza que os rapazes vão atingir esse prazo, são verdadeiros tigres lutando lá na linha de frente, ou seja, o pessoal está pressionando os russos lá a tirar os ucranianos de Krink em 4 semanas, né? Krink é essa cidadezinha aqui. Os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui bastante estável, já está há meses aqui com as tropas ucranianas nessa região. Os russos já tentaram tirar os ucranianos aqui várias vezes e não conseguiram. E agora dizem que vão tirar em 4 semanas. Agora que eles não podem nem usar mais os JDAMs, né? Aquelas bombas lançadas de avião, porque agora eles não podem mais usar aviões ali. Acho muito pouco provável que consigam, mas enfim, essa é a informação que a gente tem de lá, né? Isso daqui, ontem teve mais uma tentativa de ataque russa ali em Stepovê e que gerou uma enorme quantidade de ferro velho, cara. Realmente impressionante a quantidade de ferro velho que os russos estão produzindo ali. É uma produção industrial de ferro velho ali em Stepovê. Não teve nenhum avanço, não teve nenhuma modificação na linha de frente por ali, né? Também a gente teve aqui a informação de que a informação vinda dos russos, ou seja, provavelmente é mentira, né? Mas está dizendo aqui, ó, que na floresta de Serebriansk, que é aquela floresta no sul de Kriminá, a gente vai aqui, Krink aqui, Stepovê que a gente falou, é essa região aqui que eles não avançaram também. E agora nós vamos falar aqui de Bilororivka, Kriminá. Essa floresta aqui, ó, é a floresta de Serebriansk, essa floresta de baixo de Kriminá, aqui entre Bilororivka e Kriminá, né? E aí os russos falaram o seguinte sobre isso, olha só. Floresta de Serebriansk, Kriminá, distrito de Kriminá.
as Forças Armadas russas lançaram uma ofensiva no distrito nessa direção, né? Neste momento, o inimigo destruiu um tanque. Então, até aqui, a ofensiva russa que começou ali na floresta só conseguiu perder um tanque, não conseguiu mais nada. E tem um batalhão de mulheres das Forças Armadas ucranianas estão nessa região, consistindo inteiramente de operadores de drone mulheres, atiradoras mulheres e médicas. Os comandantes também são mulheres. Acredite se você quiser, né? Ou seja, não estou dizendo que seja impossível esse tipo de coisa, mas isso aí parece muito mais fantasia russa do que qualquer outra coisa, né? E eles querendo propagar aquela crítica que foi feita aos ucranianos, porque a Verovna Rada, o parlamento ucraniano passou uma lei permitindo a mobilização de mulheres, né? Então, da mesma forma que homens podem ser mobilizados, mulheres poderiam também. Lembrando que mobilização é diferente de recrutamento. Recrutamento é voluntário. Isso existe para mulher e para homem. Se a mulher quiser servir o exército, ela pode. Mobilização é diferente. Mobilização é coercitivo. Você é obrigado a servir o exército. Então, teriam aprovado uma lei permitindo a mobilização de mulheres na Ucrânia. Houve uma crítica muito grande, coisa e tal, mas essa lei não chegou a ser validada. O Zelensky vetou a lei, né? Então não tem mobilização de mulheres. Existem muitas mulheres no exército ucraniano, justamente recrutadas, voluntárias, né? Então isso aqui é mais uma propagandazinha russa, pouco provável ser verdade, né? No final das contas, na linha de frente, a gente pode dar uma olhada aqui nas cartas do Polevolon. Não tem nenhuma grande mudança, teve algum avanço aqui justamente na região de Kriminá, aqui, mas não na região da floresta de Serebrianka, que fica aqui no sul, foi mais ao norte aqui, mais uma vez um avanço pequeno, que não quer dizer nada do ponto de vista estratégico. Aqui na região de Bakhmut, né, também não teve nenhuma mudança, isso é preocupante porque eu esperava que os ucranianos conseguissem tirar os russos dessa região aqui mais alta, a noroeste de Klishivka. Isso daqui é uma coisa muito arriscada para os ucranianos, mas a princípio a situação está estável aqui em Klishivka, aqui em Bakhmut, né? Ou seja, no final das contas, nenhuma grande novidade. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fez esse mapa aqui, que é um condensado do ano, né? Ou seja, se você contar desde o início do ano, o que teve de mudança territorial. E teve aqui, azul, foram terrenos que a Ucrânia conquistou, então aqui no sul de Bakhmut, aqui na região de Velika Novossilka, aqui em Orihiv, alguma coisa aqui em Kherson. Aqui teve também disputa pelas ilhas ali no meio do rio, então os russos também avançaram em algumas ilhas ali. Ou seja, no final das contas, se você olhar esse mapa aqui, os ucranianos avançaram mais do que os russos nesse ano, né? Ou seja, certamente não foi o tanto que a gente esperava, a gente tinha uma expectativa muito grande da contraofensiva de verão dos ucranianos, essa expectativa não se confirmou, mas isso não quer dizer que esse ano não tenha sido um ano vitorioso para a Ucrânia, né? O Instituto para o Estudo da Guerra, ele fala um pouco aqui sobre aquela questão que a gente levantou no último vídeo, que Putin teria sinalizado diminuição da cessar-fogo e coisa e tal. Eles não dizem que isso é mentira, mas eles dizem que os objetivos dos russos são maximalistas. Os russos querem conquistar toda a Ucrânia, né? É lógico, isso não quer dizer que o Putin não gostaria de um cessar-fogo neste momento. Seria bom justamente para ele recompor as forças, ajustar o exército dele e tentar mais uma vez daqui a pouco, né? E é justamente por isso que não vai haver esse cessar-fogo, porque os ucranianos já sabem desde 2015 que isso não funciona. Cessar-fogo vai ser apenas para os russos se fortalecerem e voltarem de novo mais adiante. Ele fala também sobre a derrubada dos Su-34, mas nada que tenha novidade aqui em relação ao que a gente já falou, né? Bom, o Igor Girkin traz para a gente aqui um relato de um russo que mostra aquilo que a gente mencionou para vocês, né? Olha só. E quando você martela em Sinkivka 4 vezes por ano, 10 ataques de cada vez, os soldados começam a considerar que você é um carniceiro, você é um açougueiro. Eles estão imbuídos com o horror da destruição mútua em uma taxa mais favorável e cada vez menos estão prontos para o combate. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre Sinkivka, que fica aqui no norte. A gente falou ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, mas que os russos têm tentado avançar aqui em Sinkivka também, têm sido seguidamente repelidos. Essa aqui é a cidade de Sinkivka.
próximo de Kupiansk, aqui em Luhansk, né? Na verdade aqui é Kharkiv, Luhansk, que começa nessa linha tracejada aqui. Mas enfim, aqui os russos também estavam usando as ondas de carne aqui, o mesmo que eles usaram em Avdiivka, em Bakhmut, em outros lugares. E é o que eu falo para vocês, esse tipo de tática tem uma eficácia limitada. Por quê? Porque os próprios soldados começam a se revoltar, ninguém quer morrer. Se você está numa companhia, num batalhão, num exército, que você vê que estão jogando gente no moedor de carne sem absolutamente nenhum ganho, chega uma hora que você não quer mais lutar, né? E é exatamente o que fala o cara aqui, ó. O resultado para o ano é óbvio. Na primavera havia alguns refuseniks. Refuseniks são soldados que se recusam a lutar, né? Principalmente por falta de recursos e falta de treinamento. Agora nós chegamos num ponto em que tem níveis de pelotão e companhia falhando, ou seja, uma companhia inteira, que é mais de 100, entre 100 e 150 homens, se recusando a lutar, porque sabe que é moedor de carne, que vai ser jogado ali na linha de frente para morrer, sem apoio, sem nada. E o mesmo é verdade perto de Avdiivka, como mostrado em histórias de lá. Além disso, os soldados da brigada, que têm a oportunidade de comparar uma ofensiva bem preparada na direção de Svatov ou no sul, lembram exatamente como foi isso daí, né? Que estupidez que é você martelar 4 companhias em uma área que não vai ter nenhuma chance de sucesso. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, Svatov é essa cidade aqui no norte da Ucrânia, né? Que está em controle russo agora, justamente é uma cidade em que os russos conseguiram manter o controle dela, os ucranianos avançaram aqui, foram expulsos e coisa e tal. Então, ele está comparando, tá dizendo, principalmente aqueles soldados que participaram dessas campanhas com sucesso, em que os russos conseguiram manter a cidade, eles veem que é um absurdo esse tipo de coisa. E aí você começa a ter um pelotão inteiro de refuseniks em cada companhia, muitas causalidades, muitas pessoas mortas, feridas. Ou seja, o relato dele aqui reforça aquilo que eu mencionei para vocês. Essa tática russa de onda de carne, de coisa e tal, funciona, né? Realmente, você começa a matar gente até acabar a bala do inimigo, aí uma hora você consegue tomar a posição. Mas isso tem um efeito, né? As suas próprias tropas começam a se recusar a fazer isso. Principalmente na era que a gente está agora, que é uma era de informação descentralizada e distribuída, em que todo mundo na linha de frente fica sabendo do que está acontecendo em todos os outros lugares da linha de frente lá, inclusive entre os russos, né? Pode ser que no passado esse tipo de tática funcionava, porque você usava isso numa parte do fronte sem que o resto ficasse sabendo. Então você podia ainda trazer soldados do resto para apoiar aquele ponto ali, eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Hoje em dia não tem mais essa possibilidade, né? Bom, vamos falar sobre a Sérvia, né? Parece que a Sérvia está cada vez mais, os protestos estão cada vez maiores lá. Eles estão tentando entrar na prefeitura de Belgrado, que é a capital da Sérvia, protestos enormes, inclusive na noite de Natal, e eles estão alegando fraude eleitoral lá na Sérvia, né? A gente já falou para vocês, a Sérvia é um país que era muito amigo da Rússia, é ainda muito amigo da Rússia, e como a Rússia tem essa tradição de eleições, que todo mundo já sabe quem vai ganhar a eleição no final das contas, né? E, de novo, ganhou o partido favorável à Rússia, embora tenha muita gente na Sérvia que a essa altura queira se ligar à União Europeia, ao Ocidente, coisa e tal. Daí eles estão comparando isso com o protesto Maidan da Ucrânia também, que foi a mesma coisa. A Ucrânia elegeu um presidente pró-Rússia numa eleição extremamente suspeita, e justamente quando a maioria das pessoas queria se ligar ao Ocidente e não à Rússia, né? Enfim, continua aqui um monte de gente ali em protestos o tempo todo lá na Sérvia, esses dias contra o presidente eleito, né? Na manhã de hoje, 25 de dezembro, também já tem gente se revoltando em toda a Sérvia por lá. Bom, o pessoal está falando aqui, isso daqui é típica história de Natal da Mirror, né, que é um jornal inglês, né? O Putin será retirado num golpe cisne negro e pode sumir amanhã, diz um ex-agente da CIA, né? Bom, a gente sabe como é que funcionam as coisas na Rússia, aquilo ali é uma máfia completa.
Então, é possível descartar a possibilidade de haver um golpe, tirarem, sumirem com Putin amanhã? Não, não é possível descartar isso. Tudo pode acontecer na Rússia. Eu acho pouco provável, né? De qualquer forma, tomara que sim. Quem sabe, né? Papai Noel não faz isso pra gente. E na Rússia também, o Igor Strelkov conseguiu o apoio de 530 pessoas para sua candidatura à presidência, né? Lá na Rússia você pode ser um candidato independente se você tiver um apoio de um determinado número de pessoas. Eu não sei se 530 é suficiente, mas aparentemente deve ser, porque eles estão falando aqui que ele já teria esse grupo de 530 pessoas apoiando ele para presidente, né? Enfim, o Strelkov não é uma alternativa boa ao Putin, talvez seja até pior do que o Putin no final das contas. Excelente notícia para os ucranianos, a gente sabe que os F-16 estão chegando aí, chegam esse ano ainda. Provavelmente a gente não vai ver voos do F-16 ou ataques dos F-16 ainda esse ano, provavelmente só mais para meados do ano que vem, mas de qualquer forma eles estão para chegar na Ucrânia, né? E a gente teve uma notícia importante, que eles estão alterando os radares dos F-16, né? O radar é o que permite o F-16 identificar aviões inimigos e lançar mísseis contra esses aviões inimigos. Então isso vai tornar ele capaz de derrubar jatos russos a uma distância máxima do AIM-120, ou seja, vai ter o F-16 ucraniano vai conseguir mandar um míssil contra um Su-34 russo, um Su-35 russo, antes do russo conseguir ver o jato ucraniano, né? Isso é uma vantagem enorme, é igual você lutar com uma pessoa que o braço dela não alcança você consegue atingir ela, ela não consegue te atingir. Então, excelente notícia esse upgrade dos F-16 aqui, né? E aqui, ó, são F-16 com radares de F-18, é o que o pessoal está colocando aqui, já tem até imagem deles preparando para entrar na Ucrânia, né? E bom, outra notícia interessante é que a Europa prometeu 1 milhão de cartuchos de artilharia para a Ucrânia, disse que não ia conseguir entregar e coisa e tal, mas agora parece que depois de algumas alterações está previsto entregar 1,3 milhões de cartuchos da Europa para a Ucrânia. Olha que boa notícia, né? A gente não tem um prazo para isso ainda, no momento ainda falta cartucho, ainda falta munição para artilharia, mas a expectativa é que isso se resolva em breve, né? E finalmente, para fechar esse vídeo natalino, eu vou deixar vocês aqui com o HIMARS de Natal. Eu não posso colocar a música, porque a musiquinha, vocês sabem, o YouTube não deixa, mas olha que lindo, fizeram igual um caminhão da Coca-Cola, o HIMARS, ele preparando, olha só, e lançando o foguetinho dele, olha que bacana, presentinho para os russos. Feliz Natal para todo mundo aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.